Boa noite, Isa. Eu sigo daqui para frente com o Jornal da Cidade, trazendo as principais notícias do estado do Ceará. Boa noite para você também. E o JC já começa com um alerta aos pais e às mães de crianças e adolescentes. Você sabe o que seu filho tem visto na internet? Aqui em Fortaleza, cresceu o número de casos de jovens internados devido aos desafios dos aplicativos e redes sociais. Eles podem, inclusive, deixar sequelas e até mesmo levar à morte. Uma menina de 10 anos está internada em estado grave no IJF após tentar fazer um desafio das redes sociais. Confira na reportagem de Fernando Benevides. Um desafio estimulado pelas redes sociais levou a filha da Luana, de 10 anos, à UTI do Instituto Dr. José Frota. Ela desconhecia o que a menina estava fazendo. Ela relatou para mim que estava brincando com o primo dela, né? E viram na internet, no TikTok, que fizeram uma bola de isopor com papel alumínio. Pegaram o isopor, esfarelaram, né? E botaram dentro do papel alumínio. Fizeram uma bola, tacaram álcool gel e o primo dela acendeu com isqueiro. E quando explodiu no rosto dela. O estado dela é grave, né? Ela está entubada e ela já deu 3 paradas cardíacas em 15 dias. Tomou 2 bolsas de sangue e é entregar na mão de Deus. Casos como o da filha da Luana estão crescendo em Fortaleza. Somente aqui no IJF, 3 crianças tiveram entrada no último mês de agosto em decorrência dos desafios das redes sociais. O problema tem preocupado os médicos do maior hospital de queimados do Ceará. Como toda queimadura em criança, é muito importante que a prevenção por parte dos pais, né? Já que ela não tem ainda o discernimento para avaliar aquilo que ela está ali fazendo ou que vê nas redes sociais. Entre janeiro e junho deste ano, o setor de queimados do IJF contabilizou 362 novos pacientes com idade até os 14 anos. O número é 49% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram somados 243 atendimentos. Sem o acompanhamento e tratamento adequado, essas crianças podem ter sequelas pelo resto da vida. Por mais ativa que ela seja, da idade dela, de todo o desenvolvimento dela, vai ter uma parada, né? Vai ter uma pausa naquele desenvolvimento dela, por causa da internação. Ela não vai poder voltar a brincar no sol nem tão cedo. Em 2018, a Rede Record noticiou o caso da menina de 7 anos que morreu em decorrência do chamado desafio do desodorante. Ele estimulava as pessoas a ver quem ficava mais tempo com o aerosol na boca. A psicóloga Felícia dos Santos orienta os pais em relação ao uso das redes sociais pelos filhos. A intervenção e a supervisão dos pais, dos cuidadores, é importantíssima. Eu diria muito mais do que importante, é necessária. A mãe faz um apelo aos outros pais para que fiquem atentos a esse tipo de situação. Todo cuidado é pouco, que não adianta dizer assim, deixa aqui e a criança não vai pegar. Vai, que qualquer descuido que tiver pode ser fatal. E hoje você vai ver também. Ceará confirma primeiro caso de varíola dos macacos em criança. E por baixa procura, a vacinação contra a poliomielite, que terminaria hoje, foi prorrogada. O preço do gás de cozinha vai aumentar a partir de segunda-feira. E as últimas informações sobre a criança baleada em casa, no mesmo atentado que matou os pais dela em Fortaleza. O Jornal da Cidade já está no ar. O Ceará confirmou hoje o primeiro caso de varíola dos macacos em criança. A monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos, é uma doença tratada atualmente como emergência de saúde global pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O primeiro caso foi confirmado em junho no país e ainda gera dúvidas em muita gente. A senhora sabe como acontece a transmissão da varíola do macaco? Não. A senhora sabe como é que essa doença é transmitida? Sei não. O Ceará confirmou o primeiro caso da doença, que segundo o IntegraSUS, trata-se de uma menina que está na faixa etária de 0 a 9 anos e que mora aqui em Fortaleza. A criança apresentou os mesmos sintomas que os outros 98 casos confirmados até então:
Dor de cabeça, erupção na pele e náusea são alguns deles. Como é que é transmitido a monkeypox? Através do contato com as lesões, com secreções do corpo do paciente infectado, pelo compartilhamento de objetos contaminados ou pela proximidade com partículas respiratórias. Quem está nessas situações ou próximo de pacientes infectados tem maior chance. Após o último registro, chegou a 6 o número de mulheres acometidas pela monkeypox no estado. Os outros 93 são de pessoas do sexo masculino. Mas, segundo o especialista, o gênero não tem nenhuma relação com a transmissão do vírus. Não há uma predileção por idade, por gênero, então todos estão sob risco da infecção. A capital tem o maior número de infectados. Em seguida vem Caucaia, na região metropolitana, e logo depois Sobral, Russas e Maracanaú. O infectologista explica que os sintomas duram de 2 a 4 semanas e que desaparecem por conta própria, na maioria dos casos, sem complicações. Higienizar as mãos com frequência e usar a máscara de proteção estão entre as principais formas de evitar o contágio. E a campanha de vacinação contra a poliomielite, que terminaria hoje em todo o país, foi prorrogada. A campanha de vacinação contra a poliomielite, que começou no dia 8 de agosto, deveria terminar nesta sexta-feira. Mas, infelizmente, a meta de imunização não foi atingida. O Brasil inteiro teve a mesma situação, em relação à vacinação. Então, o Ministério da Saúde prorrogou por mais um mês essa campanha, para que a gente consiga vacinar um número maior de crianças. A Prefeitura de Fortaleza estima que mais de 60 mil crianças ainda precisam ser vacinadas aqui na capital. O número chama a atenção e é preocupante. Se a cobertura vacinal não for ampliada, casos da doença que já foi erradicada há anos aqui no Brasil podem voltar a surgir. Em 2022, nós tivemos 15 casos confirmados em outros países, obviamente, mas enquanto o vírus estiver circulando em algum lugar do mundo, o risco existe. Conceição teve pólio na infância. Na época, não foi vacinada. Eu só vinha andar com 2 anos de idade. Não tinha sido vacinada. Nós não tínhamos campanhas de vacinação, a gente não tinha um acesso fácil como temos hoje, de vacinar as crianças. Toda vacinação é segura e extremamente importante. E uma aeronave foi apreendida e o piloto preso, em Quixadá, no sertão central do estado. Ele não tinha autorização para voar, Mônica, mas esse não era o único crime, que pesava na ficha do suspeito. Boa noite para você. Boa noite, Alexandre, e a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Exatamente. Esse piloto, ele estava inclusive com a autorização para voar suspensa há mais de 10 anos. A Polícia Civil também encontrou várias outras questões relacionadas a esse piloto, como, por exemplo, no momento da abordagem, ele apresentou uma identidade falsa. Esse mesmo piloto, em 2015, foi flagrado transportando drogas no estado do Piauí. Uma situação bem complicada. A aeronave foi apreendida, dentro dela tinham tambores de combustíveis e, ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, esse piloto, ele tinha respondido pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito até então não teve a identidade divulgada, mas as investigações, elas continuam. Outra informação para finalizar é que esse bimotor, essa aeronave, estava no nome de uma mulher. Por enquanto é isso, eu volto com vocês. Isso aí, Mônica, foi voando para o presídio, de onde deve ficar por um bom tempo. E agora está na hora de esporte aqui no Jornal da Cidade. E hoje, na coluna Camisa 8, Luiz Henrique Pontes dá pistas do que esperar de Ceará e Fortaleza em mais uma rodada da Série A. O Vovô joga em casa, diante do Santos. Já o Leão encara o Fluminense fora de casa. Fim de semana está chegando e teremos mais uma rodada da Série A do Brasileirão. Vai ser a 26ª. Para mim, o Alvinegro de Porangabuçu entra para lá de pressionado diante do Santos. O jogo é amanhã, sábado, aqui na Arena Castelão, a partir das 4h30 da tarde. A pressão é consequência do jejum de vitórias, que já dura 7 partidas.
Projeção aí sobre o time de Lúcio Gonzalez e o que ele pode apresentar em termos de evolução técnico e tática é algo meio sem sentido. Isso porque, desde o início da semana, os treinos em Porangabuçu são totalmente fechados. Portanto, vamos aguardar o desenrolar desse confronto aí diante do Santos. Mas se tem uma coisa que dá para dizer é o seguinte: boa sorte. Boa sorte para você, Lúcio, e também, claro, aos seus comandados. Quem também vai precisar de toda a sorte do mundo é o time do Fortaleza. Olha, o tricolor vai precisar. Para voltar a fazer as pazes aí com a vitória, já que na rodada passada perdeu para o Botafogo por 3-1, a equipe tricolor vai ter que vencer o time do Fluminense em pleno Maracanã. Partida também é neste sábado, ou seja, amanhã, 7 da noite. Se serve de alento, o retrospecto do Leão fora de casa não é tão ruim. O Fortaleza já faturou aí 15 pontos em 12 jogos disputados longe do Castelão. Independente da pressão ou da sorte, o meu recado para você é o seguinte: amanhã se liga aqui nas rádios do Grupo Cidade de Comunicação, porque teremos rodada dupla. A partir das 4h30 da tarde, a Rádio Jovem Pan News Fortaleza FM 92,9 e a Rádio Cidade AM 860 vão transmitir ao vivo o confronto entre Ceará e Santos. Assim que acabar essa partida do Alvinegro, a jornada esportiva já entra no clima de Fluminense e Fortaleza. E quem quiser ainda, pode acessar o YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, que também dá para conferir a jornada dupla, que vai ter à frente o Scratch de Ouro do Rádio Cearense. Boa noite para todo mundo, um excelente fim de semana, até a próxima. Ainda hoje as informações sobre a criança baleada durante o atentado que matou os pais no Janguruçu. E na volta do intervalo, um novo aumento no valor do gás de cozinha. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E, é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo, a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia. Mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar. É hora de se vacinar. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. O preço do gás de cozinha vai voltar a subir nos próximos dias e pode chegar a R$10 por botijão. Amanda já não sabe mais o que fazer para tentar economizar o gás de cozinha. Ela já pensou até em fechar o restaurante por causa dos custos, que só aumentam. Já não sabemos mais nem o que fazer. Aqui já pensei em baixar as portas, mas aí todo tempo botando Deus na frente para caminhar. Hoje o botijão, que custa entre R$115 e R$120,
custará de R$ 120 a R$ 125. Aumento estabelecido pelas distribuidoras de gás. A informação que nós recebemos, o comunicado, que é o dissídio das distribuidoras. A população às vezes não diferencia. Distribuidora é quem industrializa o gás dentro dos botijões. E nós adquirimos esse produto para entregar à dona de casa. E esse aumento já deve ser percebido pelo consumidor final a partir desta segunda-feira. É que à medida que as revendedoras vão zerando os estoques, os botijões serão comprados das distribuidoras pelo novo preço, bem mais alto. Eu já mando avisar a dona de casa, porque algumas têm um botijão reserva e pode querer economizar esse reajuste, uma coisinha, e já adquire logo o botijão para o próximo mês. Diante disso, só resta a Amanda se desdobrar para não aumentar o preço do almoço e não perder a clientela. Não dá para repassar esse valor para os clientes. A gente tem que segurar. Uma associação em Fortaleza resolveu dar um empurrãozinho para a turma que quer estudar ou se profissionalizar, mas esbarra na falta de dinheiro para investir nesse sonho. Eles bancam o material, transporte e os estudos desses jovens. Durante a reportagem, o QR Code vai ficar na tela para você ajudar essa iniciativa ou buscar uma oportunidade. Foi depois de acompanhar um paciente em um hospital de Fortaleza que Jordelaine começou a pensar em se tornar profissional da área da saúde. Eu tenho um sonho que eu gostaria muito de realizar, que é o de técnico em enfermagem. E logo ali eu preenchi, os espaços ali e tudo mais, contei a minha história. E foi algo assim que desde o princípio foi algo muito emocionante. Para alcançar o objetivo, a futura técnica de enfermagem conta com o apoio da Associação Oportunize. A ONG foi criada por um grupo de 18 amigos em 2005 e oferece bolsas de estudo integral a jovens adultos. Eu tive certeza do que eu queria, acreditei, confiei e agradeço demais a oportunidade que eu tive. Ao longo desses 17 anos, Jordelaine e outras centenas de alunos foram beneficiados pelo projeto. Em média de 10 a 15 pessoas conquistam uma bolsa a cada ano. Além do recurso educacional, a associação também custeia gastos com materiais e transporte. A Associação Oportunize é um grupo de amigos que começou em 2005, se unindo com o objetivo de custear a educação, a formação e fardamento e alimentação de jovens que pretendem fazer o vestibular para faculdades e universidades federais. Então, começamos com esse objetivo e expandimos em 2009, nos transformamos em associação. E hoje não somente temos as inscrições para o pré-ENEM, como também para cursos profissionalizantes. Para quem sonha com capacitação de qualidade e precisa do incentivo financeiro, o processo seletivo para o ano que vem está aberto até o dia 18 de setembro. Qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que deseje ou o custeio de um curso profissionalizante ou o pré-ENEM, o que equivale ao terceiro ano do ensino médio, essa pessoa se inscreve e nós vamos ter um processo seletivo de 4 etapas. Os fundadores e atuais associados da ONG são os maiores financiadores do Oportunize, mas as doações também são fundamentais para democratizar o acesso à educação. O objetivo é democratizar o conhecimento através da educação e ajudar as pessoas a partir de 15 anos de idade a atingir os seus objetivos pela educação. E hoje o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, visitou o Grupo Cidade de Comunicação. Elcio participou ao vivo do Jornal da Manhã da Jovem Pan News. A questão da educação, isso está vinculado. E percorreu os corredores do grupo ao lado do presidente Miguel Dias Filho. O vice-prefeito de Fortaleza falou da criação do Desigual Lab, um projeto para erradicar a desigualdade social na capital cearense até 2040. Que é um laboratório justamente para experimentar, testar, monitorar, avaliar, acelerar a redução das desigualdades na nossa cidade. A gente está fortalecendo enormemente o que a gente chama de cultura de planejamento do século XXI. O que é isso? É cada vez mais a gente estruturar, agregar dados para construir um Big Data e começar a rodar algoritmos, inteligência artificial e isso contribuir para a gente ter mais impacto nas políticas públicas.
No próximo bloco, menina é socorrida em estado grave e pais morrem em ataque criminoso na capital. Essa já é a 4ª criança vítima de violência no Ceará nas últimas semanas. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, você continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. O Grupo Cidade de Comunicação prepara uma cobertura completa das eleições. Você acompanha as pesquisas, o dia a dia dos candidatos nos 4 cantos do estado. Tudo com análise e opinião independente. Tem ainda o JC Eleições, a nova franquia do JC, exclusiva para o YouTube e com transmissão simultânea pelo rádio. Então fica combinado, a melhor cobertura das eleições 2022, no rádio, na TV e no digital, é do Grupo Cidade. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. A mais conectada da cidade. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. Chegou a hora. Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Está internada em estado grave a criança que foi baleada ontem à noite dentro de casa, no bairro Janguruçu, em Fortaleza. Os pais dela foram mortos no atentado. A Mônica volta ao vivo para trazer mais informações sobre esse crime, não é isso, Mônica? Isso mesmo, Alexandre, é uma criança, na verdade, de apenas 2 anos. Esse é o 4º caso em um intervalo de 3 semanas, onde crianças são alvejadas. Aqui em Fortaleza, aqui no estado. Infelizmente, as outras 3 morreram e essa está em estado grave. Tudo aconteceu em uma casa no bairro Janguruçu na noite de ontem. Os bandidos entraram nessa residência e já foram disparando contra um casal, um homem e uma mulher. O homem tinha 22 anos e a mulher 23. E a criança, infelizmente, ficou ferida. O casal não resistiu. A população também pode entrar em contato com a Secretaria da Segurança Pública e ajudar nas investigações. É isso, volto com vocês. Obrigado, Mônica. E como ela disse, essa já é a 4ª criança vítima da violência no Ceará nas últimas semanas. A bala perdida tirou a vida de uma criança de 9 meses no bairro Pici. O alvo dos criminosos era pai do bebê e sobreviveu. Este caso aconteceu no dia 20 de agosto. 2 semanas depois, o mesmo aconteceu com uma criança de 2 anos. No bairro Messejana, a garotinha Maria Alice de Souza Justino, de 2 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo. A criança veio a óbito. Passaram-se 5 dias até que outro caso acontecesse no conjunto Santa Filomena. Uma criança de 2 anos e 6 meses assistiu à morte dos pais e foi baleada. Em um mês, 3 casos envolvendo crianças. Em 2, elas morreram. Uma realidade que, para o pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará,
tende a ser mais comum do que a gente imagina. Cada vez mais ocorre a questão de assassinatos de crianças, né? E aí, nesse caso do assassinato de crianças, é uma situação que nos preocupa porque deixa claro, primeiro, o envolvimento cada vez maior das famílias, né, com o tráfico de drogas. E aí, então, por exemplo, esse envolvimento aparece quando nós temos a questão do deslocamento forçado, né, de algumas famílias que são obrigadas, né, a saírem de determinados bairros, determinadas comunidades, pelo fato de não comungar com as ideias da facção, ou então as facções o classificar como sendo inimiga, né, das facções reinantes. Então, esse dado é preocupante. Em relação ao caso do PB do Planalto Pici, a polícia prendeu os 2 homens suspeitos dos disparos. Em relação aos outros 2 casos, as investigações continuam. Em menos de um mês, foram 3 casos registrados. Na maioria das vezes, a criança nem está envolvida diretamente na ação criminosa ou violenta, mas o simples fato daquela ser uma realidade constante contribui para que ela também seja uma estatística. Por isso que as políticas públicas são extremamente necessárias para mudar essa realidade. A política mais efetiva é a presença do Estado. Então, eu acho que o Estado ele tem que estar cada vez mais presente nessas áreas que requer um Estado forte, né? Um Estado que dê soluções, um Estado que cuide, né? Então, nesse sentido, no plano mais geral, a grande política seria a presença do Estado. É uma realidade que precisa ser mudada. Afinal, o futuro do nosso país, como dizem por aí, está indo embora cada vez mais cedo. O violento do país hoje recebeu uma base do COPAC, o Comando da Polícia Militar para a Prevenção e Apoio às Comunidades, a terceira unidade do Estado. 25 policiais e 5 viaturas passarão a integrar o cotidiano dos moradores do Maracanãzinho, em Maracanaú. Uma base do COPAC, Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades, foi instalada nesta sexta-feira. Num passado recente, Maracanaú esteve na liderança nacional como a cidade mais violenta do país, com uma média de 145 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. E a chegada de uma unidade do COPAC dentro da comunidade pretende mudar essa realidade de violência e criar um espaço de diálogo entre a polícia e a população. Nós entendemos que é a polícia ideal, a polícia que seja respeitada, admirada e que tenha a confiança de todos os cidadãos de bem, e a estratégia é exatamente essa, né? Esse policiamento próximo e também dizendo, esse policiamento ele vem a se somar a outras estruturas que nós já temos de um policiamento repressivo. Os moradores lembram que o sentimento da comunidade era de ser refém do medo. São moradores que, por medo, eles preferem dar suas casas de graça para ir embora para a beira do rio para sair daqui. Ou seja, eles acreditam que o mal pode voltar a reinar. Como o container é móvel, eles sempre nos procuram para perguntar, pelo amor de Deus, diz que eles não vão sair mais daqui. Os policiais que integram o COPAC passaram por formação específica para lidar com problemas dentro das comunidades. Eles passam por um processo seletivo interno e depois por um curso de formação continuada de 160 horas, onde esse policial tem um conteúdo programático totalmente distinto daqueles que são tradicionais, como, por exemplo, a comunicação não violenta, a mediação de conflito, o uso de equipamentos menos letais, de maneira que esse policial possa se apresentar para a comunidade com outros recursos que não sejam apenas aqueles tradicionais já conhecidos. A governadora Isolda Sela esteve presente no evento. Ela comentou as recentes declarações de Roberto Cláudio, do PDT, antigo aliado político. Isolda é alvo de ação do PDT, que acusa a gestão estadual e os candidatos ao governo do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, e ao Senado Federal, Camilo Santana, também do PT, de suposto abuso de poder econômico e político. Eu já me manifestei, por uma nota pública e principalmente lamentando. A parceria com os municípios tem sido e é sempre e continua nessa minha gestão até 31 de dezembro. Em decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, foram suspensos novos repasses de verba do governo do estado aos municípios até o segundo turno das eleições. A governadora respondeu nas redes sociais em nota que a decisão do corregedor do TRE não prevê a suspensão de obras do estado nos municípios, nem de repasse total de recursos do estado aos municípios, mas sim a não execução de novos convênios durante o período eleitoral, o que, segundo a nota,
é cumprido rigorosamente pelo governo do Ceará. Assista agora ao JR, logo em seguida a Moça Igual e Reis. Bom fim de semana para você. A gente se encontra na segunda. Até lá.